deu a prescrição de medicamento por farmacêutico. Você lembra que eu disse aqui, né, Cacau? Que a gente até questionou. Joana Brito tem uns detalhes. O porquê isso aconteceu, você vai saber agora com Joana Brito aqui, ó. A Justiça Federal em Brasília decidiu suspender a resolução do Conselho Federal de Farmácia que autorizava farmacêuticos a prescreverem medicamentos. O juiz entendeu que somente os médicos têm competência legal e técnica para fazer diagnósticos e também para receitar tratamentos terapêuticos. Para a gente entender um pouquinho como tudo isso aconteceu e como essa decisão foi recebida pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba, a gente conversa agora com o diretor do CRM, Clécius Leite, que está aqui ao meu lado. Doutor, gostaria que o senhor dissesse como o Conselho Regional de Medicina aqui na Paraíba recebeu essa notícia. Com muita tranquilidade, sabendo que a prescrição, Joana, é um ato médico, é privativo dos médicos. Para quando o médico vai fazer uma prescrição, ele passa por inúmeros treinamentos técnicos, então é o profissional habilitado a realizar. É ele capaz, somente o ato médico, de diagnosticar e prescrever. Então é uma segurança para os pacientes, que é o nosso motivo maior de preocupação. O Conselho Regional de Medicina, ele não tem gerência sobre os outros conselhos regionais de farmácia, odontologia, mas o que é que a gente observa hoje? A gente observa uma invasão entre as profissões. E o ato médico é a capacidade que o médico, durante os 6 anos no mínimo, depois mais 3 ou mais 2 ou 4 anos de especializações, que vai dar a segurança ao paciente que ele está na mão de um profissional capaz de diagnosticar sua doença e de prescrever um medicamento específico para a doença. Não apenas o conhecimento farmacológico do medicamento, mas sim um julgamento clínico, através de uma anamnese, traçado aí, feita uma avaliação das comorbidades daquele paciente. Eu vou dar um exemplo bem prático para a população entender. Por exemplo, o propranolol. É uma medicação extremamente utilizada para tratar a hipertensão, mas ela pode ser utilizada também para prevenção de enxaqueca, para tratar arritmias cardíacas, olha que interessante, para tratar hemangiomas. Então, veja que o espectro clínico de uma medicação vai depender, então, a dose, a duração, a frequência, vai ser baseado no contexto e nas características do paciente. Até porque, por exemplo, se eu utilizar essa droga nesse contexto, se o paciente tiver asma, ele pode ter um broncoespasmo, ele pode ter sua saúde piorada. Então, gente, a prescrição é um ato médico. A gente trabalha de forma multiprofissional, mas cada um nos seus limites. A partir do momento que a gente atravessa aquele limite, a gente coloca em risco a segurança dos pacientes. Então, para a gente, não tem preço maior do que a segurança dos pacientes. Então, vamos trabalhar de forma multiprofissional, deixando o diagnóstico e a prescrição para quem realmente tem habilidade técnica para isso e preparo, que é o médico. Então, doutor Clécius, essa decisão garante, sobretudo, a segurança do paciente. Olha, a lei do ato médico é de 2013, tá? E ela impõe os limites e as prerrogativas. A preocupação fundamental do médico não é um corporativismo, de forma nenhuma, é com a segurança clínica. Eu dei um exemplo de uma medicação. E eu tenho que lembrar o seguinte, que cada profissão tem o seu valor, dentro dos seus limites. Então, invadir a profissão médica da forma como havia sido feito, através de uma resolução sem fundamento algum, é colocar em risco a saúde da população. Então, a gente recebe com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, com preocupação de algumas outras profissões invadindo o ato médico. Então, se você vai realizar algum procedimento, procure um médico, porque ele foi treinado para isso. Muitos anos de treinamento. Outra coisa, o Conselho Regional de Medicina, ele tem 3 funções principais. A função cartorial é de registrar alguém que realmente seja habilitado, que se formou em medicina. A função judicante e a função de fiscalização. A função de fiscalização fiscaliza o ambiente em que esse médico está inserido, se ele tem condição de realizar o ato médico. E também a função judicante, que é de julgar aqueles profissionais que tenham
por exemplo, cometido um ato irregular. Então, nós somos bastante rigorosos conosco mesmo. Então, não há questão de corporativismo, e sim de competência técnica para realizar a prescrição. Tá certo, doutor Clécio. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelas orientações. É isso aí, volto com você. Olha aí, então está aí esclarecido. Aí há uma hipótese ainda de uma instância superior, mas eu acho que vai ficar nessa situação mesmo, né? Nada contra ninguém, mas tá aí, né? Eita, 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 eita.